Glória a Deus. Queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje nós temos, aqui em Cascavel, um pregador de fora, que é nosso amigo. E algumas pessoas não estão aqui hoje porque estão participando, de um congresso que que veio um pastor de fora. E eu abençoei porque ele é um dos nossos amigos pastores. E eu disse, não, podem ir. Eu não vou porque eu tenho um compromisso de estar aqui hoje, mas eu libero vocês para estarem recebendo a bênção. E nós vamos ser abençoados aqui também, com toda certeza. E eu queria pedir hoje para você começar abrindo a sua Bíblia em João capítulo 6. Sejam todos bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se em casa. E eu quero estar ministrando hoje sobre o caminho do evangelismo nos dias de hoje, Nós estamos em dias modernos, nós estamos em dias onde as coisas têm mudado. Muita coisa tem mudado, muita coisa está fora daquele padrão de antigamente, porém, os princípios de Deus são os mesmos. E eu queria ministrar algo para você. Vou pegar uma... Todo mundo encontrou aí João, capítulo 6. Livro do Evangelho de São João, capítulo 6. Fala assim, capítulo 6, versículo 38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Digam comigo, todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. A coisa mais importante aqui nos dias de hoje se chama vida eterna. Por quê? Porque nós não vamos passar a nossa vida aqui. A gente está aqui de passagem, A gente não vai ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui. Eu tenho que entender que existe uma vida eterna e que existe um propósito maior do que a gente enfrentar somente as correrias e as dificuldades que aqui existem. Então, uma das coisas que eu quero dizer para você é que você precisa realmente abrir os olhos na questão da vida eterna. Será que você pensa na vida eterna? Será que você entende que você vai partir um dia? Que você precisa de uma morada no céu? Jesus disse que ele ia na frente preparar lugar, para depois a gente ir para lá. Então eu tenho que entender que existe uma vida eterna. Eu tenho que entender que existe uma vida espiritual e que eu preciso abrir os olhos para isso. E existem algumas coisas que Jesus fez que nos ensina que nós precisamos fazer também. Entendeu? Independente da sua área, independente de onde você trabalha, com quem você atua, a vida eterna é para todos. Jesus disse que esse é o propósito, que nós venhamos a olhar para o Filho e nele crer. Duas coisas, olhar e crer. Duas coisas essenciais na vida do homem hoje, olhar e crer. Por quê? Porque você só olha, para você olhar você tem que parar. Para você olhar, às vezes, você tem que descer. Para você olhar e ouvir, você tem que criar um tempo na sua agenda para você olhar e crer. Por quê? Porque senão você vai ter uma vida natural como todo mundo tem. Eu preciso olhar, eu preciso crer. E para isso eu tenho que passar um tempo tentando ouvir a voz de Deus. Então, o que Jesus fez? Ele só, pois desci do céu. Para você evangelizar nos dias de hoje, você tem que entender que o evangelismo nos dias de hoje, ele tem que ser como um estilo de vida. Não é uma coisa que você faz extra. A gente pode ter um grupo de evangelismo evangelizando, isso é muito bom. Eu vi as fotos dos meninos, estão de parabéns, foi maravilhoso. Mas você tem que ser um evangelista naturalmente. Imagina só quantas vezes a gente vem para a igreja e a gente não traz uma pessoa. A gente não traz uma pessoa com a gente para a igreja. Às vezes um amigo, a gente esquece de chamar um amigo, esquece de chamar um vizinho, esquece de chamar alguém ou dar carona para alguém que a gente sabe que precisa ir. E a gente vem sozinho. Eu estou dizendo que às vezes você veio sozinho e você não tentou. Você chamou e a pessoa não veio. Mas
eu preciso fazer a minha parte, Deus faz a dele. Mas a nossa parte, nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Porque imagina se Jesus volta amanhã. Imagina se... e ele vai voltar, está bem pertinho dele voltar. E eu não fiz aquilo que eu poderia ter feito pelas pessoas que estão próximas de mim. Então esse evangelismo, ele tem que ser visto... o caminho do evangelismo nos dias de hoje, ele é diário. Jesus diz, todos os dias você tem que tomar a cruz e seguir ele. Então, o que Jesus fez? Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Para evangelizar, você tem que descer do conforto. Ele desceu do céu, né? Quando alguma coisa está boa, a gente diz, eu estou no céu. Está bom demais, está no céu. Mas para evangelizar, você tem que descer do céu. O evangelismo não é um caminho fácil. O evangelismo não é um caminho assim agradável. Não é um caminho que vai te dar assim, satisfação imediata. Vai te dar satisfação depois, quando você vê a pessoa aceitando Jesus, a vida dela sendo mudada, você tem sido o agente de Deus para que aquilo aconteça. Mas para isso acontecer, é necessário que desça. Não existe evangelismo sem descer. Jesus desceu do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Hoje, nós todos, cada um de nós temos uma vontade. Cada um aqui tem uma vontade, cada um aqui tem um desejo, cada um aqui tem uma meta, um alvo, algo que vai agradar o seu coração. Mas que tal eu pensar de uma maneira um pouco diferente? Como assim, pastor? O que eu posso fazer hoje para agradar a Deus? Né? Eu disse que começa descendo. Outra coisa é procurar não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Será que nos seus planos está incluso você está perguntando a Deus qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça hoje? O que Deus quer que eu faça nesse mês? O que Deus quer que eu me prepare para fazer para Ele? Porque nós temos que dar realmente prioridade. Eu entendo em tempos de transição. Tinha tempo de transição. Por exemplo, quando o rei ia se casar, ele tinha várias mulheres para escolher. E ele botava as mulheres para se preparar e tomar banho, e vários cuidados, para que então ele pudesse se casar, ele pudesse escolher. Ou seja, existe tempo de transição na vida, existe tempo de preparo para aquilo que Deus vai te chamar para fazer. Mas eu tenho que entender que eu estou no meio desse processo. Eu preciso visualizar o que Deus quer me usar. Deus quer usar cada um de vocês. O método de Deus se chama pessoas. E às vezes eu quero ouvir uma palavra, sim, eu quero ouvir uma palavra que vai me animar, que vai me ajudar e eu ser um vencedor na minha vida, com meus conflitos pessoais, no meu negócio, em todas as coisas. Eu digo a você, quando você começar a cuidar de vidas e fazer a vontade de Deus para a sua vida, Ele diz que você vai começar a colher a 30, a 60 e a 100 por um, ainda nessa terra. Ele diz, se você deixar por mim alguma coisa, ainda nesse presente século, você vai ser abençoado. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima do Senhor, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Então, se você quer uma bênção, seja em qual área for, tente cuidar das coisas de Deus em primeiro lugar. Com o seu tempo que você tem, o tempo que você tem e com aquilo onde você está. Deus quer te usar com o tempo que você tem, ou você vai criar um pouquinho mais de tempo do que o que você tem, porque você vai ter esse desejo de fazer a obra de Deus, e onde você está, e automaticamente você vai ver a bênção de Deus vindo sobre a sua vida. Você vai prosperar. Você vai crescer e vai estar com o coração alegre. Não tem nada melhor do que a gente evangelizar. Se eu não puxar, olha só, às vezes vê um monte de boi perdido, né? Aí, atravessando a rua, batendo em carro. Se não tiver alguém tocando, né, puxando o boi, dando direção, um vai para um lado, um vai para o outro, um não sabe para onde está indo, um segue o outro boi também que está indo para o lugar errado. Então a gente tem que ter uma noção que existe um bom pastor que vai nos orientando para que a gente volte, para que a gente abra o nosso coração, para que a gente perdoe. A gente prega de perdão, vamos dizer, o ano inteiro. E às vezes a gente vê pessoas o quê? Rancorosas, sem perdoar, tá entendendo?
com o coração magoado com alguém, sem nem entender o que está acontecendo, sem nem existem pessoas magoadas com outras que nem sequer a pessoa falou oi para ela e ela está magoada. O que é isso? Isso é uma falta de Deus. Isso é uma falta de a gente se analisar. Isso é uma falta de a gente orar mesmo e dizer: Senhor, o que está acontecendo comigo? Porque quando eu estou magoado com alguém, independente do que alguém fez para mim, quem está magoado sou eu. Ou seja, quem está doente sou eu. Então eu preciso buscar esse tratamento. Porque senão pode atrapalhar a sua entrada no céu, pode atrapalhar as suas orações não serem respondidas. O coração lá em Provérbios 4, 23 diz: de todas as coisas guarda o teu coração, por dele procede as fontes da vida. Você tem que guardar o seu coração. Quando o seu coração está machucado, ele está minguado, ele está chateado, a primeira coisa que vem: vou desistir, não quero ir mais. Entendeu? Não quero ir mais para isso. Não quero ir mais para a aula, não quero ir mais para a igreja, não quero mais esse trabalho, não quero mais. Primeira coisa que você quer fazer é desistir. Por isso eu preciso tratar o meu coração. Eu preciso abrir espaço para Deus falar comigo. E nessa noite, eu creio piamente que Deus quer tratar todas as áreas, mas Ele quer que você se veja como um agente de Deus. Deus me deu uma visão que onde houvesse cadeira, Ele enche e Ele vai fazer isso. Só que Ele quer usar a gente aqui. Ele quer usar nós. Nós precisamos ter essa iniciativa de chamar, de buscar, vou bater a meta aqui, vou resolver isso aqui, para que eu tenha mais tempo para cá, entendeu? Trabalhar o máximo possível, fazer o planejamento máximo para que eu resolva isso, para que eu possa ter mais tempo na hora de Deus. Ou escolher um emprego que eu vou ter mais tempo para a obra de Deus, para eu não ficar tão preso. Quando você pode, quando você tem acesso, quando você consegue fazer isso. Porque o mais importante é você não perder o foco daquilo que Deus te chamou. Porque senão você faz, você trabalha, você tem negócio e você estuda e ainda continua com a insatisfação dentro de você. Você só vai ser satisfeito completamente quando você fizer aquilo que Deus te chamou para fazer. A vida toda vão existir situações que as coisas vão estar querendo competir com Deus na tua vida. Tudo vai querer competir com Deus. Por isso que a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. Tudo vai competir com Deus. Família vai querer competir com Deus. Seu trabalho vai querer competir com Deus. Dinheiro vai competir com Deus. Sua motivação vai querer competir com Deus. Entendeu? E teu coração ser de Deus é você se posicionar e conseguir vencer alguns sentimentos que estão dentro de você. O que compete com Deus são os tipos de sentimentos e de vontades que há no coração de cada pessoa. Por quê? Como é que eu sei o sentimento e a vontade que há no coração de cada pessoa? Quando eu escuto elas. É muito fácil. A boca só fala do que o coração está cheio. Então, quando alguém abre e vem falar comigo, e vem conversar comigo, eu sei qual é o sentimento que está no coração daquela pessoa. Eu sei a vontade que está no coração dela. É de vencer, é de arrumar isso. Mas muitas vezes não é de colocar Deus em primeiro lugar. Não é de servir a Deus. Não é de se consagrar. Está entendendo? E o que traz a bênção é exatamente colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, e se consagrar para aquilo. A palavra consagração quer dizer separação. Não é que você não vai errar, mas eu vou ter um tempo determinado para orar por aquele assunto específico. Eu vou me consagrar, vou me separar para aquilo, para que aquilo aconteça, porque aquilo é importante para mim. O que é importante para você, você faz todos os dias. O que realmente é importante para você, você separa um dia, você separa horas do dia para fazer aquilo. Seja comer, seja trabalhar. Então Deus, ele tem que ser a sua prioridade maior. Diga aí bem alto: Deus precisa ser a minha prioridade maior. Tem que ser. Porque é dele que todas as coisas vêm. É a partir dele que as portas são abertas. É a partir dele que o Espírito Santo transforma a nossa vida. Amém? Então, o exemplo de Jesus, em João 6,38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Muitas vezes, principalmente os jovens, eles têm muitas vontades, né? Muitas coisas. Eu quero ser, esquece o quê? Eu quero ser piloto, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero fazer faculdade de contabilidade, também quero fazer de psicologia e também quero fazer isso. Por quê? Quando você tem várias visões e várias vontades, sabe onde você vai chegar?
Em lugar nenhum. Você não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem algo fixo. Imagina só, eu quero ir para o mutirão. Ah, não, eu quero ir lá para o Higino. Aí, opa, o carro vira. Não, eu quero ir para o mutirão, vira. Não, eu quero ir para o Higino. Você vai fazendo assim, ó, zigue-zague, nem chega nem em mutirão, nem chega no Higino. Por quê? Porque você é cheio de complexidade, cheio de trauma, cheio de coisa lá dentro. E quando você começa a buscar intimidade com Deus e você escuta o que Deus tem para você, não. Deus não quer nem que eu vá para o Higino hoje, nem vá para o mutirão. Ele quer que eu vá lá para a rua Padre Maximiliano, lá para o Rio Novo. Entendeu? Vem para cá, para a igreja. Porque você ouviu Deus. Agora, quando você ouve Deus, o que acontece? As portas se abrem. Diga comigo, quando eu escuto Deus, as portas se abrem. Tudo fica claro. Eu estava com medo de ir lá. Deus falou comigo, eu não tenho mais medo. Entendeu? Quando Deus fala com você, é como se uma ponte abrisse para você. Por exemplo, Pedro estava no meio de uma emboscada, ele estava no meio de uma tempestade grande, e de repente ele estava com medo, vendo até fantasma. Mas no momento que ele identificou que aquela dificuldade, que aquela tempestade toda, no meio daquela tempestade toda tinha Jesus, e ele conseguiu ouvir Jesus, identificar que era Jesus que estava ali, e as coisas poderiam mudar, ele falou com Jesus. No meio da sua adversidade, você precisa falar com Jesus. E ele disse, é tu mesmo, me manda eu ir. E ele ouviu a voz de Deus e ele começou a andar. Você só sai da dificuldade que você está quando você escuta Jesus. Você só sai do problema que você está quando você escuta Jesus. E às vezes, quando você escuta Jesus, Ele vai mandar você fazer o impossível. Diga aí para o seu irmão, Jesus manda você fazer o impossível. Como assim? Ele disse, vem. Era impossível um homem andar sobre as águas. Jesus diz, vem. Está me ouvindo? Está me vendo? Sou eu que estou te chamando, então vem. E simplesmente ele começou a fazer o impossível. Andar sobre as águas. Deus te chama para o impossível. Está entendendo como é Deus? Deus é Deus, então Ele não vai fazer uma coisa de 2 mais 2 são 4. Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. O impossível, o improvável. Para isso é que os planos são de Deus. Aquele plano que você consegue suprir e fazer por si só, provavelmente não é de Deus. Se Ele disser assim, anda na areia da praia. Todo mundo consegue andar na areia da praia. Agora, se Ele dissesse assim, vem sobre o mar, quem é que vai? Até hoje eu já tentei correr sobre as águas, ainda não consegui andar. Mas eu quero te dar essas dicas hoje, porque elas vão ajudar muito a você entender como é que funciona no dia a dia, da maneira certa. Jesus, que é Jesus, Ele disse que Ele teve que desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem aqui hoje pode dizer, eu estou aqui hoje para fazer a vontade daquele que me enviou? Aí segunda-feira você vai entender, eu estou aqui na terra para fazer a vontade daquele que me enviou. E isso tem a ver com o trabalho que eu tenho, tem a ver com cuidar com a família que eu tenho, tem a ver com colocar Deus em primeiro lugar, tem a ver com dizimar, tem a ver com evangelizar, tem a ver com congregar, tem a ver com uma série de coisas. Normalmente as pessoas, elas não vê a figura toda. Não vê o whole picture. Ele vê um pedaço da foto. Ah, eu estou aqui. Você está aqui, ó, mas a foto é assim, ó. Eu sempre falo de percepção. Percepção, a sua percepção é assim, ó. A Bíblia diz, não sede como um cavalo ou como uma mula, que só anda assim, ó. Não pode ser assim, por quê? Porque tem coisa acima de você, atrás de você, que você não vê. Então você tem que ver a Bíblia como um todo. E para ver a Bíblia como um todo, às vezes você tem que se colocar no lugar da pessoa. Às vezes você tem que entender o que é que Deus está falando para ela, que o que ela está falando para ela, às vezes é diferente para você. Às vezes tem um chamado de evangelista, ou tem um chamado de pastoral, ou tem um chamado de mestre, ou tem um chamado para ser missionário. E cada um deve atuar na sua área que foi chamado. Não adianta eu colocar um professor de português para dar aula de espanhol. Ele não vai fazer nada, ele não sabe nada de espanhol. A gente tem que atuar na área principal que Deus tem nos chamado para aquilo. Mas no tocante ao evangelismo, todos podem atuar e devem atuar, que tem a ver com salvar vidas. Agora, será que o teu coração queima por vidas?
Isso é uma pergunta. Será que você se preocupa com vida? Você lembra, poxa, como é que está lá minha família? Todo mundo já é cristão? Será que eu já evangelizei? Será que eu já convidei para a igreja? Será que eu desisti por causa da dificuldade? Então, fica esse pensamento ali. No versículo 39, ele diz: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. Ou seja, Jesus não quer perder ninguém. Ninguém, Jesus não quer perder ninguém, nenhuma pessoa ele quer perder. Jesus morreu por todos. Todos vão para o céu? Não, porque depende da decisão pessoal de cada pessoa, de acreditar no Evangelho e querer isso aqui, amém? Olha lá. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. Como que a pessoa vai ter vida eterna? Olhando para Jesus. O primeiro passo para a vida eterna se chama olhar para Jesus. Olhar, ele falou: todo aquele que olhar para Jesus e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei. Ou seja, ressuscitar quer dizer que vai ter um momento da vida que a igreja vai ser arrebatada, os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Ou seja, ninguém vai ter uma morte. Tem gente que diz: morreu, acabou. É mentira. Biblicamente isso é mentira. Morreu, não acabou. A tua vida está no teu espírito. E o teu espírito, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus já passou da morte para a vida. Olha só, naturalmente, Moisés tinha morrido, certo? Abraão tinha morrido e outros homens de Deus morreram, mas não morreram. Eles passaram. Quando Jesus veio, diz a Bíblia que existiu um encontro entre eles, que apareceu Moisés e apareceu, Elias. E o que aconteceu? Jesus, os discípulos ficaram olhando assim e disse: o Senhor quer que eu faça cabanas para você? Ou seja, Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Você segue um Deus que vai te dar uma vida eterna. Tem gente que está pensando que vai partir e acabar. Ah, eu estou velho, eu vou morrer. Você não vai morrer, você vai receber um corpo glorificado, você vai receber uma vida sem problemas, sem dor, sem conta, sem maldade. Ninguém aqui vai morrer. Olha a religião que a gente segue. É uma religião que não tem fim, é uma religião que nos oferece um amor eterno. Ninguém vai morrer que tiver em Cristo Jesus. Ele vai morrer, que é uma passagem para a vida eterna, e ter uma vida eterna de descanso, não vai precisar trabalhar, não vai precisar se cansar, porque a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, nem se casam, nem se dão em casamento. Você não vai precisar se preocupar com nada. Você vai viver como os anjos lá. Eu sei que as coisas lá, tudo que a gente sabe aqui é revelado em parte. E o resto a gente vai aprender quando chegar lá. Mas é uma vida boa. É uma vida de Deus, é uma vida sem problemas. Então, aproveita os problemas que você tem aqui. Diga aí, aproveita os problemas que você tem aqui. Como é que você aproveita problema? Aproveita, porque lá você não vai ter problema. Aproveita para se aperrear agora. Aproveita para chorar de tristeza agora. Aproveita para não ter dinheiro agora, porque lá você vai ter. Só as ruas, para começar, são de ouro, polido. Então não tem nenhum pobre no céu. Lá no céu só tem rico. Só as ruas são de ouro polido. Então o que eu quero dizer? Onde que está a nossa visão? Jesus nos promete um novo céu e uma nova terra. Nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. Tem gente que está morrendo de medo da morte. Não, você tem que morrer de medo de não olhar para Jesus e crer nele. Enquanto eu olho para Jesus, eu creio nele, ele vai transformando a minha vida aqui. Ele vai me abençoando, ele vai apertando um parafuso, ele vai tirando algo que não é dele, ele vai colocando algo que é dele, ele vai me dando conhecimento, entendimento, modificando a minha vida. Mas por quê? Porque ele tem um projeto maior. Ele disse que ele desceu, que ele morreu, ressuscitou e foi preparar a morada. Ele está esperando cada um de nós lá no céu. Então, eu preciso entender que se ele veio com uma missão de não perder ninguém, se ele veio com uma missão de dizer ser imitadores de Cristo, ele quer que nós nos preocupemos com pessoas. Só que esse trabalho é muito grande. O trabalho, a Bíblia diz assim, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu preciso ter a consciência que eu preciso trabalhar na obra de Deus.
Como? Ah, não estou na igreja, não estou trabalhando na obra de Deus. Conversa, você está na sua loja, você está no seu colégio, você está na sua faculdade, você está por aí e você está evangelizando. Agora, será que a gente está abrindo a boca? No dia a dia, convidando mesmo? É isso que Ele quer que a gente faça. Convide, saia na rua. Tudo que fizer em prol do evangelismo, nos dias de hoje, é bênção. Então, olhar para o Filho e crer nele, só assim você vai descer. Você não consegue descer se você não olhar para Jesus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você não consegue descer se não olhar para Jesus. O que é descer? Descer quer dizer sair de um patamar e ir para outro. Descer não é uma coisa fácil. Quem é que é rico? Rei dos reis, Senhor dos senhores, todo o poder e toda a glória lhe foi dado. E desceu, Jesus. A gente às vezes precisa descer. Ah, não, estou no meu conforto hoje é o meu dia de lazer. E a gente nunca desce. Tem que descer para evangelizar. Tem que descer, tem que abrir mão de alguma coisa para fazer a obra de Deus. E não a sua. Os planos de Deus e não os seus. Se preocupando para não perder ninguém. Eu queria que você perguntasse a você mesmo hoje. Você tem se preocupado com os planos de Deus? Às vezes a gente vem para a igreja com sinceridade. Às vezes vem para a igreja porque quem está doente. E é bom também vir quando está doente, que aqui é o lugar de cura. A gente vem para a igreja que a gente está triste. A gente quer receber uma palavra de alegria. Aqui é o lugar para isso também. Aqui é o lugar que a gente é motivado, a gente é guiado, a gente recebe uma direção, a gente é inspirado para fazer a obra de Deus. Mas aqui é o lugar também que a gente ouve a verdade, que Deus te dá todas essas coisas porque Ele quer cuidar de ti, Ele quer te ver saudável para que você faça a obra dEle. Por isso que Ele primeiro discipulou os apóstolos e depois os apóstolos foram nos discipulando até hoje. Deus cuida de você para você cuidar de outras pessoas. Diga assim comigo: Deus cuida de mim para que eu possa cuidar de outras pessoas. Quando Deus nos chama, Ele faz coisas interessantes, principalmente para quem tem chamado pastoral, para quem tem chamado apostólico e chamado de mestre. Assim, quando Ele chamou Mateus, por exemplo, Mateus, ele teve que deixar o trabalho dele naquele momento e seguir Jesus, não foi? Quando Ele chamou Pedro, que era um pescador, ele teve que deixar aquilo ali e seguir Jesus. Sempre tinha que abandonar alguma coisa e seguir Jesus. É impossível, às vezes, você fazer a obra de Deus sem abandonar alguma coisa. Sem abrir um espaço para Ele. Se eu sei que tem culto no domingo, na quarta, e eu tenho como, eu vou fazer o meu melhor para eu cancelar alguma coisa e eu estar no culto de domingo, na quarta, me dispor. Pastor, o que é que eu posso ajudar aí? Eu tenho esse dom, então venha, meu filho. Use o que Deus tem lhe dado, faça o que Deus tem lhe dado, porque isso vai alegrar o seu coração. Você vai se sentir útil, Deus vai te dar alegria, porque você vai estar usando um dom que Deus te deu para você usar na obra dEle. Você vai, nossa, que bom, eu rompi, tantos anos que eu não tenho feito isso, estou começando a fazer. Vai vir uma alegria no seu coração por fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, na verdade, o apóstolo Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quem é chamado de verdade nem tem essa opção de não pregar. Nem que queira. Jonas não quis pregar o evangelho, a baleia engoliu Jonas. E depois cuspiu quando ele disse que ia, né? Quase morrendo nas entranhas, cheio de alga, cobrindo ele, o rosto dele, eu acho que só tinha a boca para fora. E ele começou a clamar a Deus no peixe, no ventre do peixe, se arrependendo, e a baleia cuspiu ele e ele foi pregar para Nínive. Às vezes a situação vai ficando difícil se você ficar dizendo não para Deus. Diga sim e pergunte a Deus: como, Deus? Como eu vou fazer? Quando eu devo ir? A gente tem que fazer perguntas. Pessoas inteligentes fazem perguntas inteligentes. Diga comigo: pessoas inteligentes fazem perguntas inteligentes. Quando eu vou? Como eu posso ir? Entendeu? Para onde eu vou? As perguntas, elas vão te dar direção, vão te dar norte para o que você tem que fazer. Porque se você não tiver um alvo claro, não tiver uma visão clara, você não vai fazer nada nunca. Nunca vai mudar a situação. Você não está trabalhando para que mude? Então não vai mudar. Se eu faço as mesmas coisas todos os dias, eu colho os mesmos frutos todos os dias. Amém? Então olha lá. 1 Samuel 16 fala assim. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel.
enche um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Uma das coisas que a gente tem que aprender é que a gente tem que desapegar. Para crescer na vida, você precisa desapegar. O profeta Samuel, ele ungiu Saul, e ele era apegado com Saul, e Saul era amigo dele. Porém, Saul, ele estava começando a desobedecer a Deus, ele não estava em comunhão mais com Deus, ele não estava querendo fazer mais a vontade de Deus, ele queria fazer da maneira dele ali, ele não queria mais, não estava obedecendo a ordem do profeta de esperar. E Deus disse a ele, olha só, eu rejeitei, até quando tu vai aceitar? Tem coisas que Deus já disse para você, olha, eu rejeitei isso, deixa isso para lá, isso aí não é mais para estar contigo. Isso aí já não é para estar mais tu fazendo, entendeu? Se você não aprender a desapegar, você não vai conseguir se apegar a coisas novas. Se você não se desapegar do mundo, se você não se desapegar daquela música que te leva a pensamentos errados, se você não desapegar daquilo que está te colocando para baixo, você nunca vai se apegar com as coisas boas. Por quê? O coração é um campo, e se esse campo ele está cheio de coisa, como é que você vai plantar uma coisa nova? Primeiro se limpa o campo para depois plantar. Então esse é o processo do desapego. Tem pessoas que estão apegadas a coisas, apegadas a situações, a sentimentos, a culpas. O desapego é algo muito importante para que você vença na sua vida. Entendeu? Tem gente que está apegado à fralda que tinha quando era pequeno e não consegue soltar. A calça que tinha dos 14 anos, que nem veste mais. É uma doença, sabia? A gente não sabe, mas é uma doença. A gente fica apegado a coisas que não precisa mais. Que vão virar o quê? Tudo que você não precisa e você está apegado, vira peso na sua vida. Espaço no seu guarda-roupa. Entendeu? Espaço, toma espaço na sua casa. O nosso corpo é o quê? Casa e morada do Espírito Santo. Às vezes você tem que fazer o quê? Uma limpeza. Eu tenho que limpar esse negócio aqui. O que está atrapalhando? O que está sendo peso? O que eu não preciso para eu colocar o que eu preciso lá dentro? Como é que está a minha agenda? O que eu posso cortar na minha agenda para colocar mais alguma coisa de Deus? Algum tempo de Deus? Está entendendo? Então você precisa desapegar. O profeta Samuel era um profeta que nenhuma das suas palavras caía por terra, mas Deus estava falando com ele, desapega de Saul. Não é mais Saul. Não é mais Saul. Eu quero ungir outro como rei. E aí? Às vezes vão acontecer situações que nem essa. O camarada era rei. E de repente ele fala com o profeta que colocou a mão sobre ele e disse, você é rei. Porque o povo quer um rei. E o povo tinha rejeitado Deus e queria um rei. E ele disse, não, agora eu rejeitei esse que você ungiu e quero ungir outro. E ele ficou apegado com algo que ele tinha feito. É muito normal a gente se apegar com algo que a gente fez. É muito normal e natural. E é muito difícil a gente desapegar. Tem outro exemplo. Quem lembra da mulher de Ló? Mulher de Ló foi para Sodoma e Gomorra com Ló. E o que aconteceu? Eles prosperaram lá, mas a cidade era ruim, era mal. A cidade era uma cidade idólatra. Entendeu? Então o que acontece? Deus ia destruir aquela cidade. Por causa da intercessão de Abraão por aquela cidade, Deus mandou anjos para tirar eles de lá. Deus manda anjo, nos manda palavra, nos manda direção para nos salvar. E ele disse assim, não olha para trás. Diga aí, não olha para trás. Não pode. Toda vez que você olha para trás, há uma complicação. Você perde a motivação de ir para frente. Você perde o ânimo, porque você está olhando para trás. Olhar para trás é um problema. Olhar para trás é se apegar. Você tem que desapegar. Ah, o senhor é muito desapegado. Tem que ser, senão eu vou morrer. Tem que ser. Por quê? Você sabia que a águia, quando chega em 40 anos, ela vai bater o bico dela na pedra, ela vai quebrar o bico dela, ela vai arrancar as penas dela para ela ser renovada. E pense na dor que é. 40 anos, a águia tem que fazer isso, ou senão ela não vai viver. Agora ela mesmo bate até o bico se quebrar e receber um novo bico. Ela precisa ser renovada. Às vezes você vai se quebrar para se libertar daquelas coisas que já estão por 40 anos enganchadas na tua vida. Para que Deus coloque as novas, tem que tirar as velhas. O apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo.
Mas tu acha que no passado dele, as lembranças dele não eram boas, a formação dele não era boa? Ele era o cara. Ele cresceu aos pés de Gamaliel. E agora vinha outra doutrina. Será que Deus não cuidava do apóstolo Paulo? Será que o apóstolo Paulo não tinha Deus? Será que Deus não orientava ele e cuidava dele? Cuidava. Só que mesmo Deus cuidando de você, você pode estar sendo orientado de forma errada. Ele cuidava, ele orava, ele lia a Bíblia, ele lia o Torá, sabia de tudo isso de cor. Mas ele começou a ficar religioso. E quando Jesus veio, ele quis matar Jesus. Mas a Bíblia é uma Bíblia que transforma. Esquece, apóstolo Paulo, das coisas do passado e foca para o alvo. Foi o que Deus disse. Ele teve que ficar o quê? Cego. Cegueira quer dizer o seguinte: primeiro, você só vai notar que você não está vendo quando ficar cego mesmo. Isso, ele ficou cego fisicamente, mas Deus estava mostrando para ele que ele era cego também espiritualmente. E ele aprendeu que para ele receber a graça de Deus, para ele receber o renovo de Deus, ele tinha que esquecer as coisas que ele tinha aprendido no passado. Muitos estudos, muitos anos, muitas horas de estudo, dedicação. E ele disse: eu vou ter que considerar tudo que eu aprendi como perca. Hoje, as pessoas estão em conflito. Às vezes por falta de maturidade, às vezes porque passaram anos vendo as pessoas. Não, eu vou me formar nisso, eu vou me formar naquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, sem consultar Deus, sem entender o que Deus tem para a vida. Aí depois do tempo vai passando, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero aquilo, mas não conseguiu ouvir Deus, nunca vai ser satisfeito. Eu preciso entender, Deus, o que o Senhor tem para mim, e eu estou disposto a deixar qualquer coisa para servir o Senhor, para te obedecer. E isso não tem a ver que você não vai poder trabalhar, não, você vai poder trabalhar dependendo do seu chamado. Se o seu chamado for pastoral, se o seu chamado for apostólico, vai chegar uma época que ele vai dizer: ó, deixa tudo e segue-me. Vai chegar uma época que ele vai dizer: ó, quero você 100% na obra. Por quê? Porque os trabalhadores são poucos e você precisa estar na obra. E ele vai trabalhar até isso acontecer. Enquanto isso, você usa o que você tem, onde você está, e dá o seu melhor focando, tendo foco. O meu foco é esse. O meu foco é que eu vou plantar 10 igrejas, vou plantar 20 igrejas, eu vou dar supervisão para lugares fora, eu vou visitar, eu vou criar orfanatos, eu vou estar fora alimentando crianças que estão precisando. Eu tenho que ter um alvo grande, tenho que ter um alvo nobre, que não para em mim. Se o que você deseja para em você, é egoísta. Se o que você deseja para só na sua vida, no seu conforto, na sua salvação, isso é muito egoísta. Isso não tem nada nobre. As coisas nobres têm a ver eu ser abençoado para que eu possa abençoar outras pessoas. Eu tenho que ter um pensamento cristão. Jesus morreu pelas vidas. Eu preciso ser desafiado hoje a gerar algo no meu coração que envolva pessoas. Amém? Olha só. Ele falou assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi de seus filhos um para ser rei. Vamos lá entender aqui. Primeiro, ele estava triste. Diga vencendo a tristeza. Vou te ensinar como é que vence a tristeza. Ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, que a palavra dele não caía por terra, e ele sabia que ele era um homem de Deus, e estava bem com Deus, mas mesmo assim ele estava triste por causa de uma situação e de alguém que ele gostava muito, que era Saul. Ele gostava de Saul. E ele precisava vencer. Qual é o segredo? Qual foi a direção de Deus? Ele disse assim: ó, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo. Como é que a gente vence a tristeza? Enche o chifre com óleo. Pastor, que negócio é esse? Agora a gente tem chifre, é? Enche o chifre com óleo quer dizer o seguinte: se enche de azeite, se enche do Espírito Santo de Deus. Se alegra para fazer aquilo que eu quero que você faça. Se encha com o Espírito Santo. E vá fazer o que eu quero que você faça. Tem gente que está triste. Eu quero dizer para você, se você está triste, se você está magoado ou magoada hoje, não é de Deus você se permanecer assim. Até quando você vai permanecer assim? Eu já rejeitei esse sentimento, Deus fala para você. Até quando você vai se manter assim? Se encha do Espírito Santo hoje e faça a obra de Deus. Continue fazendo a obra de Deus. Se encha e vá lá. Outra coisa, ele diz: se encha para você sair. Diga assim:
Se encher do Espírito Santo é para sair. Lembra que Jesus disse para os seus apóstolos: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, então vocês irão por toda a terra. Para sair tem que se encher, para ordenar tem que estar cheio. Está entendendo? Então ele disse assim: se encha do Espírito Santo, né, do óleo, e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos de Jessé para servir. Ele estava triste e era ele mesmo que ia ter que resolver o problema. Diga assim: eu posso estar triste hoje, mas só eu posso resolver o problema. Às vezes você está esperando que alguém vai resolver seu problema, a sua tristeza. Quem vai resolver a sua tristeza é você, quando decidir ficar cheio do Espírito Santo. E tem mais, ele disse: você que está triste, até quando você vai ficar triste? Se encha do Espírito Santo, que você vai fazer a minha obra. Vou te mandar lá em Belém, você vai ungir outro como rei. Deus, a tua tristeza não impede que você sirva a Deus. Aprenda isso. A tua tristeza e o teu problema não impede que você sirva a Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu estou triste, não quero ir para a igreja não. Pastor, eu estou triste, estou bem não quero ir para a igreja não. Vença a sua tristeza, se enche do Espírito Santo. Venha para a igreja se encher do Espírito Santo. É a coisa certa a se fazer. Ficar em casa não adianta de nada. Vai gerar mais doença, vai gerar mais problema. O que você vai ganhar em casa? Nada. A tristeza não vai embora, ela vai aumentar. Agora vem para a casa de Deus e recebe uma direção de Deus para ver se você não muda. A direção é: eu vou me encher e eu vou prosseguir. Tudo na vida é contra. A gente está no mundo que é contra, que é do maligno, é uma correnteza contrária. É a tristeza, é depressão querendo vir, são lutas querendo vir. E Deus está dizendo: se enche do Espírito Santo e vai lá fazer a obra. Se enche do Espírito Santo, vai lá. Eu não vejo nenhum momento na Bíblia ele dizer para parar. Ele não manda ninguém parar. Continua. A diferença é o seguinte: o enchimento do Espírito Santo. Isso são para as pessoas sinceras. É aquela pessoa que entende que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo. É aquela pessoa que está disposta a receber o vinho novo. É aquela pessoa que está disposta a não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Da maneira que Jesus fazia. Tratar da maneira que Jesus tratava. Porque eu expliquei aqui na reunião de liderança terça-feira passada que é muito diferente ser líder e ser chefe. Tem gente que está acostumada a chefiar e nunca liderou na vida. O que é ser líder? Líder é uma pessoa que influencia, que as pessoas querem seguir, que a tua palavra o desafia a ela mesmo dizer: eu quero melhorar, eu mesmo quero ir, eu vou me esforçar para estar ali. Chefia é você: meu filho, você não está recebendo para fazer essa manutenção? Pois faça logo. Você é um chefe, você não é um líder. Então a gente tem que entender a diferença disso. Jesus, ele foi o maior líder. Jesus não foi um chefe. Ele foi um líder. As pessoas gostam muitas vezes, por estarem acostumadas com chefia, de chefes, né? Faça isso, faça isso, faça isso. E Jesus não. Ele dá oportunidade para você, ele quer ver o seu coração. Lá no profeta Isaías, você acha que Deus não podia piscar o dedo e escolher um? Ele falava assim: a quem eu enviarei? Ele fica esperando alguém dizer: envia-me a mim. Aí o profeta diz: envia-me a mim. Mas sou homem de lábios impuros e tudo. Aí o cara, ele manda um anjo, toca nos lábios do profeta e com brasa e purifica, dá novas roupas. Deus trabalha, mas você tem que dizer: envia-me a mim. Você tem que dizer: estou aqui. A Bíblia diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas quem tem que ir até Deus é você. O evangelismo é você que decide. A tristeza é você se encher do Espírito Santo. Olha só. É muito importante você ouvir Deus para fazer coisas novas. Samuel, ele estava fazendo algo novo. Era algo novíssimo. Ele ungiu outro rei. E olha o despautério. Ele ungiu outro rei. Saul podia dizer: oxe, vou matar esse profeta. Como é que o cara me levanta e vai me tirar? Vou matar ele. Porque quem é um profeta perto de um rei? Se for falar de poder. Ele era um profeta, um homem de Deus, mas o rei tinha toda a autoridade. Oxe, se ele ficasse sabendo que ele ia ungir outro, na mesma hora ele dizia: oxe, mata logo esse profeta. O cara está indo preparar outro para tirar o meu reino. Acaba com esse profeta. Só que existe uma proteção de Deus sobre o homem de Deus. Podem querer te matar,
podem querer te tirar, podem querer te fuzilar, mas não acontece, porque Deus te protege. Deus te guarda, Ele te alimenta, eu sou com Ele, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Não precisa temer, se você é um homem de Deus, se você quer fazer a obra de Deus, Deus te protege. Ele vai sondar o coração, principalmente o coração, Ele vai proteger. Ele vê, Ele manda anjos para nos guardar, amém? Outra coisa, eu quero que você entenda que o homem vê diferente do que Deus vê. Nós vemos diferente do que Deus vê. Às vezes leva um processo de tempo, leva alguns minutos para a gente entender, alguns dias, alguns meses para entender que a situação não era bem como eu pensava. Era outra coisa que Deus tinha. A gente vai entender muito mais tarde depois. A gente não entende por que Deus está fazendo isso comigo, por que Deus está fazendo isso comigo. A gente não entende no primeiro momento, a gente não entende o que Deus está fazendo, mas lá na frente fala, meu Deus, já pensou se eu não tivesse passado por isso? Jamais estaria aqui. Se você não tivesse passado pelo que você passou, jamais você seria a pessoa que você é hoje. Agora, cada situação, dependendo de como você reage, ou te torna mais forte, e você vai ser alguém mais apto, ou você desiste no meio do caminho e não adianta de nada. Se você perseverar, vai te tornar mais forte, amém? Olha lá. 1 Samuel 16:6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Diga assim, mas o Senhor vê o coração. Deus olha o teu coração. E eu digo a você, não tem quem enrole Deus. Ninguém enrola Deus. Enrola o pastor, enrola qualquer outra pessoa, mas não enrola Deus. Então Ele vai querer saber do teu coração. Ele quer, como é que está o teu coração hoje? Como é que está o teu coração em relação à obra de Deus? Como é que está o teu coração em relação ao evangelismo? Como é que está o teu coração? A mim, você não precisa prestar contas, mas a Deus, nós precisamos todos prestar contas. Então, o que acontece? O profeta, que a sua palavra não caía por terra, o homem de Deus, deixa eu te falar, homens de Deus também erram. Até hoje eu não encontrei nenhum na Bíblia que não errou. Só quem não errou foi Enoque, que foi arrebatado, e Jesus, que morreu aos 33 anos e ressuscitou. Todos os restos erraram. Esse profeta, que era o profetão, que era o Samuel, nunca caiu por terra. Mas a percepção dele, primeira, quando ele foi escolher o rei, ele errou. Esse com certeza é esse. Esse é bonito, esse é alto, esse tem porte. Aparência falando, mas não era ele. Deus disse, porque esse não é esse, o Senhor rejeitou. Mas pelo menos ele continuava ouvindo a voz de Deus. Tem vezes que você erra, mas você precisa continuar ouvindo a voz de Deus. Diga-se comigo, eu posso errar, mas eu preciso continuar ouvindo a voz de Deus até acertar. Passaram sete homens por ele. O Senhor rejeitou, o Senhor rejeitou, o Senhor rejeitou. Não tem mais nenhum filho, tem um, Jessé, que está cuidando das ovelhas. Ninguém vai jantar até trazer o Davi. Davi chegou, é esse aí, ungiu. Às vezes a gente está preocupado de convencer, às vezes a gente está preocupado de mostrar serviço, às vezes a gente está preocupado de mostrar beleza, mas Deus, Ele vê o coração. E outra, se você não estiver lá, naquele lugar, Deus manda te buscar. Porque Ele quer você e acabou. Quando Deus escolhe alguém, Ele vai atrás e acabou. Ele vai lhe achar onde você estiver, lá na malhada. Lá onde você estiver, Ele vai lhe buscar. É você que eu quero, venha. É você que é o escolhido, venha. Por causa do coração. O que faz Deus nos escolher? O tipo de coração que a gente tem. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Todas as pessoas têm olho, boca e todas as pessoas sabem falar. Todas as pessoas sabem trabalhar. Mas nem todas as pessoas querem tratar do coração. Nem todas as pessoas gostam de ajudar. Nem todas as pessoas gostam de perdoar. Nem todas as pessoas são sinceras. Nem todas as pessoas desejam bem. Nem todas as pessoas são voluntárias. Às vezes as pessoas têm sempre um interesse por trás. Seja financeiro, seja de status, seja de poder, né? Tem uma frase que diz, dá poder para alguém, que você vai ver o que a pessoa é. Dá poder. É só a pessoa ter poder que o olho grande cresce, entendeu?
que a motivação sai do coração, que vê logo uma oportunidade de crescimento de forma errada. Então, quando você dá poder para a pessoa, você vê quem ela é. Ela é tão humildezinha, aí se tornou comandante, se tornou uma pessoa de um porte mais alto, começa a mudar. Então, Deus olha o coração. Outra coisa que eu quero dizer para você hoje, e estamos indo para o final. Você vai precisar enfrentar oposições. Para evangelizar, para crescer na vida, para responder um chamado de Deus, você tem que estar disposto a enfrentar oposições. Para enfrentar oposições, você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é para conseguir enfrentar oposições. Você precisa saber para onde você está indo para você conseguir enfrentar oposições. Porque vão vir. Vieram contra Jesus, vieram contra os profetas, vão vir contra você. Para você manter aquilo que você tem, você vai ter que ter maturidade de enfrentar posições sem matar o pessoal. Porque às vezes você está enfrentando oposições, vai dizer, vou matar tudinho. Acabou-se. Você vai ter que aprender a enfrentar oposições sem matar as pessoas. Diga assim, eu preciso aprender a enfrentar oposição sem matar as pessoas. Às vezes você vai enfrentar a oposição, mas matando as pessoas, verbalmente, matando as pessoas no seu coração, desejando, eu queria que esse camarada morresse, eu queria que esse camarada sumisse, que esse sem vergonha fosse para outro lugar. Está entendendo? Você tem que aprender a vencer as situações sem matar as pessoas. Porque às vezes você não está matando com a faca ou com a arma, mas dentro do teu coração você queria matar aquela pessoa. Dentro do seu coração você queria que ela morresse, que ela sumisse, que ela se quebrasse, que ela... Desejos que não são de Deus. Está entendendo? Aí isso também passa pelo cheque de Deus, para ver a sua liderança. Isso vai chegar, Deus vai checar o teu coração, para ver se isso está lá dentro, entendeu? E não pode estar. Por isso que a gente tem que perdoar. Por isso que a gente tem que dizer, sai de mim, pensamento do cão, vai para lá. Porque a gente acha que se a gente matar, resolve. Quem foi que queria resolver o problema dessa maneira? Abel, lembra não? Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Caim ficou tão irado que a solução dele foi o quê? Matar o irmão dele, Abel. E qual era a solução de Deus? Deus disse para Caim, se você fizer o que é certo, eu não vou te aceitar? Então, o que Deus quer da gente? Alguém fez algo errado contigo, alguém te machucou, alguém não foi fiel, alguém, sei lá, pisou no teu pé. Ele, se você fizer o certo, eu vou te aceitar. O que importa é a aceitação de Deus. Os homens, eu vou te falar, Jesus disse assim, os pobres sempre terão convosco. Gente, você vai sempre ter. Sempre ter. Uma vez a mulher pecadora quebrou um perfume caríssimo e jogou nos pés de Jesus. De uma vez só. E aí o pessoal disse, a gente podia ter guardado esse dinheiro para dar para os pobres. Os pobres sempre terão convosco, mas o que ela fez foi para mim. Ou seja, eu quero te dizer que o que você faz para Deus é mais importante até do que você cuida do interesse dos pobres, de dar comida para os outros. Tem muitas pessoas que sonham em ficar fazendo ação social. Mas se é bom a ação social e devemos fazer. Mas se essa ação social não levar as pessoas para Jesus, eu estou fazendo algo somente para satisfazer algo dentro de mim. Que eu estou fazendo uma coisa boa. Mas essa ação social não vai levar ninguém para o céu. Tem que ser ação social junto com o Evangelho. Junto com o Evangelho, para que as pessoas possam ter uma direção para o céu. Olha lá. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Fala assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Às vezes você vai lidar com essa oposição dentro da sua própria casa,
dentro do seu próprio convívio de amigos, dentro do seu próprio convívio. Quando você vai crescer e você tem um alvo, ele ouviu que o gigante estava desafiando todo o exército de Israel. Tinha um monte de homem lá armado com armadura, preparado para a guerra, mas todos eram banana, tudinho mole. O cara pode estar vestido, pode ter arma, pode estar todo equipado, mas é mole. É mole. Tem cara que é mole e acabou-se. Pode estar vestido de raio. Mas se for mole, quando na hora de ir, não vai encarar o negócio. Vai lá vocês. Por quê? Porque a roupa não faz quem você é. Tem um que está sem roupa, sem capacete, sem colete de bala e sem arma e vai lá e enfrenta o cara com a mão. Por quê? Porque ele tem um espírito diferente, ele é corajoso. Então, está nele. Tem coisas que estão em você, características que estão em você. E as que não estão, você pode buscar ter. Está entendendo? Claro que é melhor que você esteja preparado, que a Bíblia diz, né? Coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calça os pés com o evangelho da paz, se cinge com o cinto da verdade, usa o escudo da fé. Deus quer que você esteja preparado, armado, revestido com essas qualidades. Mas você tem que entender que você precisa ir à luta para ter vitória. Você tem que enfrentar os seus problemas para que eles se resolvam, não é correr deles. Então Davi, ele ouviu o problema, a problemática que o gigante estava lá ameaçando, e ninguém fazia nada. Quando ninguém faz nada e você vai fazer, se prepara que vem oposição. Ninguém abre nada, ninguém faz nada, você vai fazer, vai vir oposição contra você. Vai vir luta contra você, vai vir guerra contra você. E você tem que estar preparado para vencer. Toda pessoa que vence a guerra e derrota os gigantes, cresce. Diga comigo, todas as pessoas que vencem os desafios da vida, crescem. É a oportunidade de crescimento. Estava lá, imagina só, um batalhão de homens lá, tinha recompensa, tinha tudo, mas ninguém tinha coragem de lutar. Na vida é a mesma coisa. Às vezes está tudo difícil, tudo diz não. Tudo diz para você não lutar, tudo diz para você desistir ou ficar na maneira que você está. Aí um se levanta e diz, mas eu vou lutar, eu acredito que consigo resolver isso, eu acredito que vai dar certo, e se move em direção àquilo que você precisa. E Deus vai fazer o resto. É claro que Davi sozinho jamais ia dar conta de derrotar o Golias. Ele era bem pequenininho e o gigante era um camarada de guerra mesmo, desde a infância. Porém, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não está sozinho. O negócio é, você tem coragem de ir à frente, de lutar, de resolver? Ou você vai ficar resmungando, como Eliabe? Você precisa vencer os Eliabes da sua vida. Diga assim, eu preciso vencer os Eliabes que se levantam contra mim. Era o irmão dele. Quem é você? Você é um presunçoso. Onde deixou aquelas pequenas ovelhas? Era irmão dele. Às vezes é um irmão da igreja. Às vezes é um irmão seu. Às vezes é um familiar seu. Quem é você para tentar fazer isso? Quem é você para ficar querendo saber? Onde você deixou aquelas ovelhas? O seu coração é mau. Mau era o coração dele, que estava dizendo que o coração dele era mau. Porque ele não estava fazendo nada. Mas ele tinha muita coragem para ser áspero com o irmão dele. Ele tinha muita coragem para falar mal do irmão dele. Mas eu quero ver se esse banana aí tinha coragem para fazer alguma coisa e resolver o problema que precisava ser resolvido. Tem muita gente que tem coragem para falar mal do irmão, mas não tem coragem para resolver o problema. Não tem coragem para resolver o gigante. Não tem coragem para sair lá fora. Só tem coragem dentro. Dentro de casa é valentão. Mas para ir lá fora resolver um problema, ajudar alguém, vencer um gigante, não faz nada. Por isso que eu digo, quando alguém vem dar um conselho para mim e não está disposto a pular comigo para salvar alguém que eu estou indo pular nesse lago, de um lugar bem alto, eu vou lá mergulhar para salvar aquela pessoa, e tu está dando um monte de opinião e não vai pular comigo, guarda, que tu não vai comigo. Tu vai me ajudar nisso aí? Não, então guarda a tua opinião para ti, não vai me ajudar. Se você não está disposto a ajudar alguém, não dê opinião. Se você não está disposto a andar a segunda milha, não adianta dizer vai lá e anda.
Você tem que aprender que na vida você tem que lutar. A Bíblia diz que o evangelho, ele é tomado por aqueles que se esforçam. Entendeu? Se tem alguém se esforçando, glória a Deus, se esforça, vai lá, Deus é contigo. Deus vai te dar força, você vai vencer. Agora eu preciso olhar para pessoas que fazem as coisas com a motivação correta. Porque isso vai gerar em mim uma satisfação e um desejo de fazer igual. Eu quero lá também. Eu quero ser semelhante a Davi. Olha só. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Ou seja, ele estava dizendo, você só veio para ver. E Davi não tinha ido lá para ver, não. Davi tinha ido para resolver. E resolveu. E cresceu. Ó, ele era o menorzinho e estava na malhada. Ele foi lá, derrotou o gigante, os irmãos dele, ó, ficou tudo para trás e ele entrou no reino. Ele começou a ser um dos guardas mais importantes do rei. Teve direito ao acesso a casar com a filha do rei e isentar a família de impostos. Por quê? Porque ele venceu o problema. Se você vencer seu problema, os benefícios vão vir. Se você correr do seu problema, você perde. Se você ficar lá no mesmo lugar, os problemas vão sempre te aperrear. Você tem que fazer alguma coisa para vencer seus problemas. Você tem que tomar alguma atitude para tentar resolver esses problemas. Porque senão todo dia o problema está lá no teu ouvido. Aí, e aí, e aí? Está entendendo? Mesmo que a atitude pareça meio maluco. Mas eu vou tomar alguma atitude para tentar resolver os problemas. Por quê? Porque o homem não pode se mostrar frouxo no dia da adversidade. Provérbios. Você não pode ser frouxo nessa vida. Você tem que lutar, porque a vida é assim. São para as pessoas que se esforçam. Você tem que lutar, correr atrás. E Deus honra quem se posiciona. Amém? Estamos quase acabando aqui. Deus não olha o que você aparenta ser. Ele olha o que realmente é. Né? Você precisa amar a Deus mais que a você mesmo. E amar a Deus mais do que as pessoas. Sabe por quê? Você vai ter que lidar com muita gente frustrada na vida. Porque elas não deram certo, elas vão dizer que você não vai dar certo. Porque elas passaram por uma situação que não foi, elas não se deram bem, você não vai se dar bem. Essa foi a tua experiência pessoal, não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma que a sua. A gente tem que entender isso. Cada pessoa, tem uma pessoa que não deu certo no ramo da padaria, mas tem outra pessoa que é riquíssima no ramo da padaria. Por quê? Na vida você tem que ser um bom negociador e tem que aprender a lidar com pessoas. Tem pessoas que são ótimos chefes, são ótimos, são bem organizados, zero em tratamento com pessoas, sabe nada com tratamento de pessoas. Não vai para lugar nenhum, porque as pessoas começam a se demitir e não querem trabalhar com você. Zero. Tem outras pessoas não, que é muito boa no tratamento com pessoas, mas do outro lado não tem uma organização e uma visão pessoal para aquilo. Também não vai dar certo, porque você tem que ser organizado e ter uma meta para que você chegue onde você quer chegar. As duas coisas precisam andar juntas para que você consiga liderar, seja a sua casa, seja seu negócio. É de Deus. Outra coisa que eu quero dizer para você. O tempo revela o tipo de coração que as pessoas têm. O tempo revela. Jesus andou com Pedro por um tempão. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas o coração de Pedro foi transformado. Judas andou com Jesus 3 anos. E negou Jesus e o coração dele não foi transformado. Ele foi lá e se enforcou. Então você tem que ter esse tipo de liderança como Jesus, de influenciar pessoas. Jesus sabia ou não sabia que Judas ia roubar ele? Sabia. Mesmo sabendo as dificuldades das pessoas, Jesus dava oportunidade. Presta atenção. Mesmo sabendo as dificuldades das pessoas, Jesus dá oportunidade. Porque no meio desse trajeto você pode mudar. Pedro negou Jesus ou não negou? Mas ele foi transformado ou não foi? Foi. Mesmo Paulo sendo aquele cara opressor e matava os cristãos, Deus deu oportunidade para ele. E ele mudou ou não mudou? Mudou. Teve outras pessoas que tiveram oportunidades e não mudaram.
A mulher de Ló não mudou. Ela olhou para trás, o anjo foi lá e deu a oportunidade. Minha senhora, vamos embora que essa cidade vai ser destruída. Vamos embora, deixa as coisas aí, que você tem aí anjos ao seu favor que vai lhe tirar da cidade. Ela demorando, o anjo pegou eles pela mão, arrastou e disse, não olhe para trás. Tudo que você tem que fazer é não olhar para trás. Ela olhou e virou uma estátua de sal. Saiu só Ló da cidade. Noé ouviu Deus, construiu uma arca minuciosamente e disse, todos aqueles que entrarem na arca, vamos para a arca, vai chover, serão salvos. O que aconteceu? Não ouviram Noé. Só quem se salvou foi a família de Noé, que entrou. E um animal de cada espécie. A chuva veio, todo mundo morreu. Ou seja, Deus dá oportunidade, mas a pessoa tem que escutar. A pessoa tem que decidir escutar e ouvir a oportunidade. Querer as oportunidades. Então, eu digo para você, o tempo vai revelar o coração. Noé não estava louco. Ele ouviu Deus e salvou a sua família. Quando fazemos em secreto aquilo que ninguém vê, isso é o que atrai o olhar de Deus. Davi, ele tocava em secreto, cantava em secreto, louvava em secreto com os animais. Mas ele fazia para Deus. Aquilo que você faz em secreto, sem ninguém ver, isso que atrai o coração de Deus. Tem gente que adora pregar aqui em cima. Tem gente que adora cantar só aqui em cima. Aí, nem sequer escuta, nem lê a música, nem sabe da música em casa. Mas adora cantar aqui em cima. Tá entendendo? Está errado, alguma coisa está errada. Eu tenho que fazer no anonimato, para depois eu cantar aqui em cima. Eu tenho que fazer em casa, ensaiar, tocar, tentar, entendeu? Para depois fazer aqui em cima. Isso mostra como é que está o nosso coração. Não é que não possa, é porque isso vai gerar unção na sua vida. E você vai criar tempo para dar o melhor para Deus. Então, uma das coisas que eu quero dizer para você é, não seja precipitado. Diga assim, não seja precipitado. Toda vez que a gente é precipitado, a gente faz besteira. Compra o carro errado, entra no lugar errado, faz alguma coisa. É melhor orar e dizer, Senhor, se é da tua vontade, abençoa. Se não é, tira de mim e me livra, né? Abre a tua porta e fecha o que não vem de ti. Pare, reflita, ore, peça direção a Deus, escute pessoas mais experientes, leia situações na Bíblia que envolvem o que você está passando. E como os homens de Deus resolveram aquilo. Estou quase acabando. Quem não segue, não está apto para ser seguido. Quem não segue, não pode ser seguido. Como que a pessoa vai seguir uma coisa sem estar seguindo outra? Não gaste óleo com quem não quer lhe receber. Não adianta gastar óleo com quem não quer lhe receber. Lembra a parábola das virgens? Eu vou ler aqui com vocês. Mateus 25, 6. Estamos acabando, abre aí para você ver. À meia-noite, Mateus 25, 6. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O que quer dizer? Não basta ser virgem, não basta ser crente. Você tem que ter óleo. E óleo só você pode comprar por você. A sua busca, a leitura da Bíblia, a oração, são as coisas que fazem que a sua lamparina fique acesa. E é você que tem que fazer. Amém? Tem coisas que se eu não fizer, olha só.
Quando eu não me alimento bem, eu não sinto vontade de comer. Você já notou? Quando você não está comendo, você perde o fastio, você não está com vontade de comer. Não estou com vontade de ouvir palavra, não estou com vontade de ir para a igreja, eu não estou com vontade de fazer nada das coisas de Deus. O que está acontecendo? Você não está saudável. Quando você está saudável, o apetite é maior. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero orar mais, eu quero acordar mais cedo, eu quero fazer um planejamento, eu quero comprar um livro novo, eu quero participar do louvor, eu quero ir para aquela célula. Você está saudável. É a mesma coisa quando você está indo numa academia, que você parou, você vai voltar, você está todo quebrado, você não consegue voltar direito, tem que suplementar, tem que começar. Eu quero dizer para vocês que na vida é assim, nem tudo é fácil. Agora, quando você pega um ritmo, fica mais fácil. Você tem que fazer. Por isso que Jesus disse, qual é o ritmo? Quando que tem que ser? Todos os dias. Se você fizer todos os dias, vai fazer parte da sua rotina e você vai estar preparado para quando Jesus voltar. Tem que ser todos os dias, todos os dias. Todos os dias você tem que comer, todos os dias você tem que ler a Bíblia. Você vai ficar forte. E para encerrar, Mateus 7,6 diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra você o despedaçarão. Ou seja, o que é importante para você, não compartilhe com todo mundo. Não compartilhe, que às vezes as pessoas, além de te criticar, vão querer te destruir. Não compartilhe aquilo que é importante para você com todo mundo. Compartilhe com alguém que você sabe que vai te apoiar e que vai te ajudar a ter um crescimento. Porque senão, as pessoas vai botar coisa, isso vai dar negócio não, tu vai perder tempo, já vai liberar umas palavras negativas. A Bíblia é clara, não compartilhem, só que ele usa um termo ainda mais forte, não deem o que é sagrado aos cães. Ou seja, às vezes você vai falar das coisas de Deus, assim de uma maneira íntima, para pessoas que ainda é cão, que não vai entender nada. Entendeu? Que ainda precisa aceitar Jesus, não vai entender sobre unção, não vai entender sobre santidade, não vai entender sobre nada. Você vai falar de coisas que é importante para você, para uma pessoa que não é, vai rir da sua cara. Vai dizer, que deixa de ser besta, isso é besteira, né? Então, cuidado. Mateus 11:28 diz assim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não busque coisas, busque Jesus. Não busque formação, busque Jesus. Busque Ele, porque é Ele que vai satisfazer. Ele vai satisfazer a sua alma. Ele vai tirar o cansaço de você. Ele vai tirar a fadiga de você. Ele vai tirar o estresse de você. Ele vai tirar aquela sensação de incapacidade de você. Ele vai tirar. Ele vai te fazer mais do que vitorioso. Ele vai te fazer mais do que capaz. O Espírito Santo, ele é dinâmico. Ele tem um poder sobrenatural para te levantar e te dar ânimo. Deus quer te animar, Ele quer que você se alegre nele, que você tenha uma perspectiva diferente. Eu vou vencer esses problemas, eu tenho que aproveitar aqui, porque eu só tenho eles aqui. Lá eu não vou ter, lá eu só vou descansar, lá vai ser uma rede com água de coco. E a gente aqui tem que lutar enquanto a gente está aqui. Não saia daqui hoje da mesma maneira que você entrou. Faça a vontade de Deus. As pessoas, qual é a vontade? Olha só, tem pessoas, sério mesmo, que quer manter algo passado quando Deus está dando algo novo. Deus está dando uma direção nova, a pessoa tem dúvida. Mas eu posso isso também, isso também. Querido, se Deus está te dando uma posição nova em algo novo, olha para o que é novo. Se Deus está dizendo, sai de Sodoma, deixa isso para lá, isso não é importante mais, isso não é mais importante. É claro que em Sodoma eles tinham casa, tinha cavalo, tinha camelo, tinha um monte de coisas e privilégios lá, naquela terra mal, mas Deus estava dizendo, está na hora de sair disso aqui. E eu ouvi o anjo aqui, vem para cá, que aqui é um tempo novo, você vai começar de novo e vai ser próspero. Tem alguém que é muito rico, que Abraão era riquíssimo, e ele ia ter tudo com Abraão, né? Que era tio dele. Então eu quero dizer para você, para de querer suprir suas necessidades com alguma coisa. Gente que quer muita coisa ao mesmo tempo, ela quer isso, quer aquilo, quer fazer coisas naturais, faça as coisas espirituais. Se Deus te tirou dali para aqui, é porque Ele quer que você esteja aqui.
Ele quer que você sirva aqui, que esse seja seu chamado, que essa seja a coisa mais importante para você. Não precisa nem orar muito para entender que é isso que Ele tem para você e eu preciso seguir isso. E eu vou ser vencedor, amém? Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero dizer para você, quando você sabe o caminho, você precisa voltar. Diga assim, quando eu sei o caminho, eu preciso voltar. De onde você tirou isso, pastor Marcelo? Lucas 15:11. O filho, quando sabe o caminho, ele tem que ver. Quando o filho gastou o dinheiro todinho do pai, o que aconteceu? Ele lembrou que ele tinha um pai que até os trabalhadores dele comia bem e tinha tudo. O que aconteceu? Ele sabia o caminho, então ele podia voltar. Se você está aqui hoje e perdeu o caminho em alguma área, você pode voltar. Diga assim, eu posso voltar. Qualquer área da sua vida que você deixou de fazer alguma coisa, ou deixou de exercer alguma coisa que te dá alegria, satisfação, você pode voltar. Amém? Você pode recomeçar. Você pode fazer de novo. Isso é o maravilhoso de Deus. Ele te aceita de novo. O filho gastou todo o dinheiro com prostituta, fazendo farra. E voltou para a casa do pai. O pai abraçou ele, botou um anel, botou roupas novas nele e o aceitou. E deu um banquete ainda. Deus é esse tipo de pai que fica esperando a gente voltar. Volta o primeiro amor. Volta a leitura da Bíblia. Volta para o louvor. Volta para praticar o que Deus falou para você praticar. Limpa o teu coração nessa noite. Eu vou te dar uma oportunidade hoje. Se você está chateado ou magoado com alguém, porque alguém falou alguma coisa para você, libera isso do teu coração. Tira do teu coração, para que Deus possa te visitar a tua casa, mudar a história da tua família. Você tem que liberar perdão, amém? Em Hebreus 10:25 fala assim, ó: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia do Senhor está se aproximando. Você precisa andar com pessoas que pessoas que te animam, pessoas que te encorajam a estar na igreja, pessoas que te ajudam no caminhar da fé, não pessoas que falam mal das outras e dizem conversas que às vezes nem é verdade. Ande com pessoas que edificam. Por quê? Porque você conhece uma pessoa pelo que ela fala. Pelo que ela fala, porque a boca só fala do que o coração está cheio. Não tem como uma pessoa ficar falando mal direto de alguém e ter um coração cheio de amor. Não tem. A pessoa, ela é aquilo que ela fala, ou ela vai se tornar aquilo que ela está falando. Isso é um provérbio. Assim como o homem pensa, ele é ou ele se torna. Por isso, eu quero te dar uma oportunidade hoje. Feche seus olhos. Eu não sei como é que está o seu coração hoje, mas Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer os desafios. Deus te chamou para quebrar e romper com qualquer barreira, com qualquer coisa que está te prendendo ao passado, com qualquer mágoa, com qualquer ressentimento. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de você entender que às vezes você está chateado com o irmão e esse irmão te ama, está orando por você, para que você tenha o seu coração limpo, o seu coração restaurado. E eu quero dizer, seja um evangelista, chame. Às vezes a pessoa não está indo em lugar nenhum, não está indo em igreja nenhuma, está triste, está deprimido. Chame sua amiga, chame sua irmã, chame seu parente. Não desista de ninguém. Convide, se não vierem, você fez sua parte. Mas convide, amém? Está faltando muitas pessoas aqui. E nós precisamos ligar, buscar. Não espere por outra pessoa. Seja o agente de Deus. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou estar orando. E em seguida, se você precisa de oração, saia do seu lugar e venha aqui para frente que eu vou orar com você hoje. Se Deus falou com você em algum ponto, né, nessa palavra, né, de evangelizando. Por que evangelizando? Porque evangelizando quer dizer vivendo a vida cristã de forma prática. Que é vencendo as dificuldades para cuidar das vidas, para atingir vidas, para derrotar os gigantes, por amor a almas, vidas, amém? Em todos os lugares, seja na palavra, seja no evangelismo, seja nas células, seja no convívio no trabalho, que você seja um agente de Deus, amém? Eu quero orar com você. Eu quero que você hoje saia daqui renovado. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele vai tocar o teu coração. A palavra de Deus, ela garante que não volta vazia. Você vai vencer. Você vai vencer. Não dê ouvido a pessoas
que não tem o que acrescentar na sua vida. Não dê ouvido. Dê ouvido a pessoas que oram por você e que diz que você é mais do que vitorioso, que Deus é contigo, que Ele vai te direcionar. Pessoas que vão te incentivar a serem verdadeiros campeões. Amém? Eu quero orar com você hoje nessa noite. Se tem alguém que quer receber oração, pode vir para frente. Caso contrário, você onde você está mesmo, eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração aqui e vou pedir ao Senhor que te dê força, te dê graça, para que você vença as suas lutas, as suas dificuldades, entendendo que é Deus que vai na frente e é Ele que vai te ajudar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua igreja hoje, Senhor. Toma, Senhor, cada das pessoas que aqui estão, Senhor. Cada uma delas, Senhor. Abençoa, Senhor, em todas as áreas que foram ministradas, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um tempo de transição. E eu sei que o Senhor tem um tempo de preparamento. Que o Senhor está nos preparando, Senhor, para algo maior. O Senhor está lidando conosco. O Senhor está tratando o nosso coração. Pai, nós precisamos de mais sede e mais fome por mais de Ti, Senhor. Leva-nos, Senhor, ao primeiro amor. Leva-nos, Senhor, a orar, Senhor. Sem tempo, Senhor, para orar, Senhor. Sem hora específica para orar, Senhor. Mas em todo tempo nós andarmos em oração, com a mente, com o coração voltado para Ti, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelas dificuldades, pelas lutas. Nós aprendemos em tempo de lutas. Nós crescemos em tempos de adversidade, Senhor. Nós vamos usar toda e qualquer situação que nós estamos passando hoje como degraus de crescimento, para o nosso crescimento. E vamos perseverar, Senhor. Vamos investir, vamos abençoar para que a tua obra cresça, Senhor. Para que ela cresça e pessoas sejam salvas, e pessoas sejam restauradas, e pessoas sejam libertas. Assim eu oro, Senhor. Capacita a tua igreja, Senhor. Vai tocando cada coração, vai avivando todos aqueles que têm chamados, todos aqueles, Senhor, que querem te servir, todos aqueles que querem contribuir com essa obra, Senhor. Toca o coração de cada um, Senhor, e nos faz subir, Senhor, além do que a gente está pensando, Senhor. Eu creio, Senhor, que nós vamos sim, Senhor, plantar muitas igrejas, Senhor, muitas. Venha a tua provisão, Senhor, para o término da igreja do Higino. Abençoa aquelas pessoas que estão sem empregos. Abre a comporta do céu, Senhor. Abre, Senhor, supre financeiramente na vida de todos aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. E agora, Senhor, que nós vamos voltar para nossas casas. Derrama graça, derrama a tua presença, derrama, Senhor, a alegria do Senhor sobre a nossa vida. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você precisa receber uma oração, você ainda pode estar vindo aqui à frente e nós vamos estar orando por você. Amém?